propriamente dito, uma mensagem nos contornos que estamos acostumados, né? Uma vez que na segunda-feira, dia 31, foi, podemos dizer assim, comemorado ou relembrado o dia da Reforma Protestante. E eu recebi, por parte de alguns irmãos, o pedido e a manifestação que nós falássemos alguma coisa a esse respeito, uma vez que no domingo anterior o assunto sequer havia sido lembrado. E, irmãos, a bem da verdade, a despeito de haver uma grande controvérsia, eu penso que a razão está com aqueles que entendem que nós não somos necessariamente reformistas. Eu quero hoje, e assim em linhas gerais, nós conversarmos um pouco a respeito desse assunto e a respeito da nossa história, a história dos batistas, a história da igreja de um modo geral e especificamente também a história de nós, os batistas. Eu quero deixar para os irmãos, eu vou ler e os irmãos vão permanecer assentados, mas com toda a reverência, Jeremias capítulo 6, versículo 16, esse texto nos diz o seguinte, é um texto que nos convida a relembrarmos de algumas coisas. Assim diz o Senhor, nos diz a palavra de Deus: ponham-se nos caminhos e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Vamos ler só essa primeira parte. Esse texto é um texto muito interessante, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho. Qual foi o caminho antigo que nós trilhamos para chegarmos aqui, neste dia, neste momento? Sabem, irmãos, é muito comum nós termos o conhecimento, porque isso faz parte da vida, de várias áreas de conhecimento. Nós temos irmãos aqui que conhecem engenharia, outros conhecem de medicina, outros conhecem de direito, outros conhecem por exemplo, de construção, porque é pedreiro e sabe construir uma casa, Eu, por exemplo, se eu fosse construir uma casa, ela ia desabar nos primeiros momentos, porque eu não entendo nada de alicerce, de obra, de nada disso, mas cada um detém determinados conhecimentos e todos nós detemos muitos conhecimentos que vamos ajuntando ao longo da vida. Então, se nós perguntássemos aqui, por exemplo, quem descobriu o Brasil, todo mundo praticamente ia saber qual é o teorema de Pitágoras. Muitos talvez levantassem a mão aí, especialmente da área de engenharia, e dissessem e dessem até uma aula sobre o teorema de Pitágoras. Enfim, mas a verdade, irmãos, é que nós conhecemos muitas coisas, mas muitas vezes conhecemos muito pouco da nossa história. Então, eu tenho certeza que muitos têm muitas dúvidas como surgiu a igreja. Muita gente fica em dúvida. Outros ficam em dúvida como surgiram as denominações. Muitos têm dúvida. Nem todos sabem responder, por exemplo, como surgiram os batistas. Como nós surgimos, qual é a nossa história. E nós queremos rapidamente, porque qualquer livro, qualquer obra que tente minimamente estabelecer esses fundamentos da história da igreja e das denominações, minimamente 500 páginas é pouco, porque é uma história fantástica, longa, que até hoje continua produzindo efeitos. E é muito interessante nós sabermos isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos, irmãos, estabelecer é que Jesus, ele não fundou uma igreja. Jesus fundou a igreja, o que é totalmente diferente. Jesus não fundou uma igreja específica, como defende a igreja majoritária. Então, com todo o respeito que temos aos católicos, mas nós discordamos deles em muitas posições, como eles discordam de nós também em muitas questões, mas o respeito deve ser mantido.
Então, quando a Igreja Católica defende que Jesus fundou a Igreja Católica, que somente ela é a Igreja e que só por meio dela há salvação, nós discordamos veementemente dessas questões. Os nossos irmãos antepassados discordaram veementemente dessas afirmações, e em razão disso veio a reforma 1500 anos depois aí desses fatos. Nós lemos lá em Mateus 16, 28, e este é um versículo que realmente traz muitas dúvidas e trouxe muitos problemas ao longo da história da igreja. Jesus afirmando que Pedro, Pedro falou: olha, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu para Pedro: então eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra fundarei a minha igreja. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, que na época não existia, segundo o nosso entendimento, eles dizem que Jesus estabeleceu a igreja por causa desta fala sobre a pessoa de Pedro, dando a Pedro uma autoridade para ser ali o líder máximo da igreja. E é interessante, irmãos, porque quando nós vemos esta afirmação e comparamos logo depois que Jesus afirmou isto para Pedro, Jesus afirma para Pedro também o seguinte: arreda de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço. Então fica uma coisa meio complicada explicar como que Jesus daria toda essa autoridade a Pedro e momentos depois chama o próprio apóstolo Pedro de Satanás, de estar sendo usado por Satanás para atrapalhar a obra do próprio Senhor Jesus. Então nós vemos Jesus fundando a igreja, e não é demais entendermos que Jesus fundou a igreja, e os apóstolos e aqueles que já os seguiam seriam os membros fundadores da igreja. Mas Jesus não fundou uma igreja específica. O próprio apóstolo Pedro, ele vem dizendo depois lá em Pedro o seguinte, que a pedra fundamental é Cristo e não ele. O apóstolo Paulo, falando sobre esse tema, ele diz que a pedra é Cristo e não o apóstolo Pedro. E vários outros, o autor de Atos, por exemplo, provavelmente Lucas, ele falando sobre isso, ele diz que a pedra é Cristo e não o apóstolo Pedro. Então, há muitas questões que a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, vem nos mostrar que a igreja foi fundada unicamente sobre a pessoa e autoridade de Cristo, e não de homem algum. E se tivesse sido fundada sobre a autoridade de algum homem, já teria fracassado há muito tempo. E a própria palavra de Deus diz o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, e nem pode, porque ela é fundada sobre a pessoa de Cristo. Então, a primeira coisa que nós precisamos, irmãos, compreender é isto: Jesus não fundou uma igreja, Jesus fundou a igreja. E qual igreja era essa? Era a Igreja Católica Apostólica Romana? Não. Mas era a Igreja Batista? Também não. Era a Igreja Metodista? Muito menos. A Wesleyana? Também não. Era a igreja que reunia todas aquelas pessoas que aceitavam o Evangelho, aceitavam as doutrinas cristãs, aceitavam as doutrinas de Cristo, aceitavam pela fé a salvação em Cristo, e se reuniram numa só igreja. Havia uma só igreja, não havia distinção, não havia denominações. Havia os apóstolos que receberam a doutrina de Cristo, que pregaram o Evangelho, alcançaram muitas vidas. Estas vidas foram se juntando em pequenas igrejas. Novos pastores, e bispos, como eles chamavam, foram liderando essas igrejas, e o Evangelho foi crescendo. O Evangelho foi se espalhando, e comunidades cristãs várias iam se formando, como em Corinto, como em Éfeso, e outras tantas, que a palavra de Deus nos diz. Tivemos pastores, como Tito, como Timóteo, e outros tantos líderes que iam sendo colocados nessas igrejas, que iam surgindo em razão do trabalho dos apóstolos e dos líderes que eles iam formando. Então, havia uma só igreja, que era a igreja cristã primitiva,
fundada pelo Senhor Jesus Cristo, sob sua autoridade e pessoa. E os novos convertidos iam se agregando a essas igrejas. E o povo ia caminhando assim. E essa situação, irmãos, ela durou por mais ou menos 4 séculos. Durante 4 séculos havia uma só igreja, e se faz muita confusão, porque nessa época, essa igreja, por muitos autores, ela é denominada como a Igreja Católica, mas é católica no sentido de universal, era uma só igreja, não é a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas quando que a Igreja Católica Apostólica Romana passou a existir? Há muita confusão, porque não há uma data. Nenhuma data há que diga que a Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada em tal dia, em tal mês, em tal ano. Ela foi surgindo, ela foi se separando dessa doutrina apostólica e foi se constituindo ao longo dos anos, até que se separou definitivamente em razão das suas doutrinas, da doutrina que ela defende, que entende como as corretas. Então, nesses 4 primeiros séculos, havia uma só igreja, e quando o Império Romano dominou o mundo, e surgiu um imperador chamado Constantino, ele, alegando ter tido uma experiência com Deus, de ter visto a cruz de Cristo estampada no céu, com uma frase dizendo que sobre aquele símbolo ele venceria uma guerra para poder unificar o reino romano, uma guerra contra o imperador Magêncio, isso em 300 lá e qualquer coisa lá depois de Cristo, 320 depois de Cristo, alguma coisa assim, e ele realmente venceu essa batalha e consolidou o Império Romano. E aí o que aconteceu? Ele passou a dizer, bom, agora já que eu venci a batalha pelo Deus dos cristãos, eu vou me tornar cristão. E tornou a religião cristã obrigatória em todo o Império Romano. Isso foi muito bom, por um lado, porque os cristãos ficaram em paz, uma vez que durante esses 4 séculos eles foram terrivelmente perseguidos, massacrados, havia períodos ali pequenos, às vezes de paz, mas foram muito perseguidos, e muitos homens defendendo a doutrina da igreja, defendendo a igreja, foram mortos em razão da perseguição do governo romano. Mas por outro lado começou um problema também, porque quando o imperador vem e diz, olha, a religião oficial agora é a religião cristã, ele começa a se achar no direito de mandar na igreja, de estabelecer coisas para a igreja, de estabelecer rituais para a igreja, de estabelecer até mesmo doutrinas para a igreja, e começou a haver uma mistura muito grande entre o Estado e a igreja. A igreja, sendo uma organização espiritual, passa a ter agora influência de uma organização humana, que era o imperador. E aí os problemas começaram a surgir na história da igreja. E a partir desse fato, nos séculos seguintes, é que realmente a igreja romana foi plantando as suas raízes de existência como uma igreja destacada. Muitos outros grupos também cristãos existiam e pregavam o evangelho e tal, mas a igreja romana, a partir daqui, ela começa a defender as suas ideias e as suas doutrinas. E aí surgiram alguns homens que nós ouvimos falar muito, como os pais da igreja, homens como Policarpo, Atanásio, Agostinho, outros tantos, Justino, Inácio de Antioquia. Eles começaram a combater, então, essas questões ligadas à igreja. Eles começaram a dizer o seguinte, olha, isso aqui não está certo. É lógico que esses homens defenderam muitas coisas contrárias à doutrina da igreja, como deixada pelos apóstolos, mas há muita coisa também que esses homens defenderam naquela época que nós entendemos que não são as posições mais corretas e mais adequadas à luz da Bíblia. Mas eles tiveram um papel importantíssimo na vida da igreja, e muitos deles, irmãos, a grande maioria, morreu trucidado pelo governo romano, por defenderem a igreja, por defenderem a Bíblia, por defenderem a palavra de Deus.
Policarpo, por exemplo, salvo algum engano meu, ele era um pastor que tinha mais de 80 anos e foi morto cruelmente pelo governo romano porque ele não negou a fé em Cristo. O governo romano pegava os cristãos, não só os líderes das igrejas, mas os cristãos, pegavam essas pessoas e diziam para eles, olha, escolhem, vocês querem o quê? Querem renegar a fé, querem rejeitar esse Cristo e querem render louvores a César, o imperador, ou querem morrer? A grande maioria, eu quero morrer, mas abrir mão da fé, eu não abro. E assim, esses fatos vieram acontecendo, e esses homens, em razão da intransigente defesa da fé que eles tinham em Deus, no Senhor Jesus Cristo, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, na salvação pela graça em Cristo, eles morriam, mas não abandonavam a fé no Senhor. O governo romano dava oportunidade, mas eles, e não foram só homens, não, mulheres também, muitas mulheres cristãs morreram por não negarem a fé em Cristo. Há o registro de várias mulheres que morreram nessa situação. E nós vemos, irmãos, eu quero fazer apenas um breve parênteses aqui, a gente vê homens e mulheres que morreram defendendo a palavra de Deus, defendendo a fé que tinham em Deus, defendendo a fé que tinham em Cristo. E hoje, irmãos, para nossa tristeza e vergonha, nós vemos crentes usando a palavra de Deus, alterando textos bíblicos para fazer trocadilhos políticos. Irmãos, eu gostaria de dizer que isso é lamentável, mas eu digo que isso é uma vergonha para o cristianismo, uma vergonha. Até pastores usando da palavra de Deus para provocar a ira, para provocar o desentendimento, para semear a discórdia por questões políticas, enquanto nossos antepassados, irmãos e irmãs nossas, morreram defendendo esta palavra, que hoje é aviltada por crentes. Isso é lamentável, irmãos. Fechando parênteses, porque isso deve ficar à conta da consciência de cada um. Esses fatos foram andando, e no ano 500, mais ou menos 470, quando o Império Romano caiu, ele se desagregou totalmente, havia já um Papa, havia um bispo da Igreja Católica em Roma, que foi o primeiro, segundo alguns registros, a assumir o título de Papa, isso no ano 470 mais ou menos, que foi Leão I. Até ali, essa questão da nomenclatura, se havia Papa ou não, ela é muito duvidosa, mas há um registro histórico que diz que Leão I, mais ou menos no ano 470, depois da queda do Império Romano, foi o primeiro a se intitular Papa. Daí para trás jogaram o nome de Papa para os demais que entendem na linha de sucessão de Pedro, e se formou essa questão papal. Mas esse homem teve uma grande importância ali na cidade de Roma, depois da queda do Império Romano, porque ele, como era um líder religioso, ele acabou por assumir também o vácuo de poder que ficou naquele local, e assumiu funções civis também, administrativas da cidade, e aí realmente teve um controle muito grande de toda aquela situação ali, e a Igreja Católica Apostólica Romana realmente foi assumindo uma gama de poderes e controle enorme, inclusive a ponto de indicar imperadores. Então nós vemos aí desenhada realmente a existência da Igreja Católica Apostólica Romana, já se separando de muitos outros grupos que cultuavam e entendiam de outras formas. E nos séculos seguintes, até o ano 1000 e pouco, houve uma série de disputas pelo poder no Estado, na Igreja, sucessão papal com atentados e mortes de outros papas. Uma confusão começou a se estabelecer muito grande. E no ano 1050 aconteceu um fato muito interessante. No ano 1050 havia duas grandes lideranças religiosas, que era a liderança da Igreja de Roma e a liderança da Igreja em Constantinopla. E a liderança da Igreja de Roma
começou a se desentender com a liderança da igreja em Constantinopla, que era o Miguel I e Leão IX, se eu não me engano, em Roma. E o bispo de Roma, o Papa em Roma, começa a exigir que o de Constantinopla se submeta a ele. Fala, não, vocês têm que submeter a nós, o chefe aqui total somos nós, o chefe sou eu, vocês têm que se submeter a nós. E eles falam, não, de jeito nenhum, nós não vamos submeter a vocês coisa nenhuma, porque nós discordamos de alguma coisa. Então, houve ali um rompimento entre essas duas lideranças e as duas igrejas, e surge desse fato a igreja cristã ortodoxa, que é muito comum na Europa. Se separa, a igreja católica fica para um lado, a igreja cristã ortodoxa fica para outro, e aí se desenham essas duas grandes lideranças também religiosas, e essas duas grandes igrejas que se formaram e passam a ter existência distinta, né? Foi interessante porque o Papa excomungou o patriarca excomungou o Papa, e as igrejas se excomungaram mutuamente, foi uma confusão danada. Eu sei que anos mais tarde, na década de 60, eles se perdoaram lá, mas a separação continuou. Então, aqui está também um desenho, mais ou menos, do que aconteceu até o ano, nesses 5 séculos seguintes, né, ao ano 500. E depois, mais 5 séculos, surge então Martinho Lutero. Já havia muitos grupos combatendo as heresias que se instalaram na religião de um modo geral, especialmente com relação à Igreja Católica Apostólica Romana, por causa da questão de venda de indulgência, né? Olha, salvação, se você pagar um dinheiro aqui, você está garantido. Se o teu parente está morto, mas você pagar aqui, ele também vai se salvar e tal. Então, o poder do Papa assumiu proporções enormes, e muitos cristãos começaram a combater isso. Falaram, mas isso não está certo. Lá em 1200 e pouco, 1300, já haviam cristãos criticando essa atuação, né, do poder, do clero, dos papas, e dizendo que alguma coisa ali estava errada. E evidentemente que a igreja começou a perseguir essas pessoas, porque não queria perder também o poderio temporal, né, o poder temporal que tinham. E de maneira assim, muito destacada, antes de Martinho Lutero tomar posição nesse sentido, houve 2 homens, um chamado John Wycliffe e outro John Hus, que eles combatiam, antes de Martinho Lutero, combatiam ferozmente essas questões, os desvios da igreja, os desmandos que a igreja e que a liderança da igreja estava provocando. E eles diziam, olha, isso está errado, né? O Papa não pode ter todo esse poder, o cabeça da igreja tem que ser Cristo e não o Papa. A venda de indulgências é um absurdo. Surgiu nesse meio aí também a Inquisição, né, que de santa não tinha nada, porque destruiu várias vidas, matavam pessoas, condenavam as pessoas como hereges por questões meramente ao sabor de seus interesses. Então se instalou ali realmente um caos muito grande no seio do cristianismo de modo geral, e essas pessoas começaram a levantar vozes contra isso, dizendo que isso não podia acontecer. E Martinho Lutero vem em 1517, lendo a epístola aos Hebreus, ele se convence de que tudo aquilo realmente que era defendido pela Igreja Católica Apostólica Romana estava equivocado. E ele não queria, irmãos, dividir a igreja, ele queria conversar com a liderança da igreja e acertar determinadas questões doutrinárias. Então ele propõe as suas 95 teses, né? O Papa não era representado, afirmando que o Papa não podia ser representante de Deus na terra, que a salvação era pela graça e não por obras, muito menos por compra, que todos, por exemplo, deveriam ter livre acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus não podia ser privilégio de sacerdote, de papa, de padre, de ninguém. Todos deveriam ter livre acesso à palavra de Deus, que a Bíblia é a única autoridade, né, em termos eclesiásticos e doutrinários, que não pode haver nenhum intermediário, não poderia haver nenhum intermediário entre Deus e os homens, enfim, outras coisas mais, né, que ficaram conhecidas como os solas de Martinho Lutero.
E ele vem combatendo isso. Evidentemente que a igreja também não aceitou, excomungou Martinho Lutero, tornou-o um fora da lei, ele teve que fugir, foi perseguido, muitas mortes surgiram a partir desse conflito, porque ele também não abriu mão de defender as suas ideias, e muito sangue foi derramado por conta disso. E a partir da iniciativa daqueles irmãos antes de Martinho Lutero, e agora com a consolidação na pessoa de Martinho Lutero, e com a livre interpretação das Escrituras por ele e por outros tantos defendidas, começam a surgir doutrinas, porque um líder, determinado líder de exponência, ele lia a palavra de Deus, poxa, eu concluí isso aqui assim, eu acho que eu vou dar início a uma doutrina assim ou assado. E aí surgiram as doutrinas, como a partir de, depois de Martinho Lutero, né, como por exemplo, o calvinismo, o calvinismo com a sua absurda doutrina da eleição incondicional e da graça irresistível, algo que nós definitivamente não concordamos e nem podemos, porque não é bíblico. Mas surgiram os presbiterianos, os metodistas, os adventistas, os assembleanos, os congregacionais, tudo depois de Martinho Lutero. Agora, quando que nós batistas surgimos, irmãos? Nós surgimos nesse meio aqui, logo depois da reforma? Não. Por isso que há muitos teólogos, e eu penso que a razão está com eles, que dizem o seguinte: nós não somos reformistas, nós não somos oriundos da reforma. Aí alguns dizem, não, nós somos reformistas, porque nós herdamos dos reformadores essas doutrinas. Eu acho que só há um equívoco, irmãos, porque a doutrina ela já existia. A doutrina é bíblica. O reformador, ele não inventou doutrina, ele não criou doutrina. A doutrina já existia na palavra de Deus, ele só aclarou uma doutrina já existente. Mas nós, os batistas, nós surgimos quase um século depois, para ser mais exato, 95 anos depois de Martinho Lutero. Então, nós não somos oriundos necessariamente da reforma. Agradecemos a Deus porque ela aconteceu, porque esses homens foram usados por Deus para aclarar as coisas e trazer a Bíblia para o centro das interpretações doutrinárias, mas não somos necessariamente reformistas, porque passamos a existir mais de praticamente um século depois desses fatos levantados e trazidos e defendidos por John Hus, John Wycliffe e especialmente por Martinho Lutero. Agora, irmãos, então como que foi que nós, os batistas, né, e isso é muito importante, irmãos, nós sabemos isso, porque a crente batista que não tem a menor ideia de como por que ele é um batista. Irmãos, se alguém perguntar ao irmão, por que o irmão é batista? Qual vai ser a resposta que o irmão ou que a irmã poderia dar? Muitos vão dizer o seguinte: eu sou batista porque eu nasci na igreja batista. É óbvio, né? É lógico. Mas sabe uma coisa que nos distingue? Por exemplo, se alguém me perguntar por que eu sou batista, eu respondo seguramente a essa pessoa, porque nós, os batistas, na nossa maneira de ver, na nossa maneira de pensar e de agir, somos aqueles irmãos que mais se aproximam da doutrina da igreja cristã primitiva. Nós somos, pelo menos deveríamos ser, os que mais se aproximam dessa doutrina, a doutrina apostólica, a doutrina dada por Cristo aos apóstolos e por eles defendida e registrada na palavra de Deus. Por isso que nós somos batistas. Mas como que nós viemos à existência? Os irmãos sabem que lá, já devem ter ouvido falar lá em Henrique VIII, né? Henrique VIII, ele foi um rei da Inglaterra, e ele tinha lá um problema com a sua esposa, da qual ele queria se separar, para casar com uma mulher, uma amante que ele tinha, chamada Ana Bolena. E acontece o seguinte, só que a igreja católica não permitia isso. Então, Henrique VIII, ele pediu autorização ao Papa para se separar da sua esposa, não sei se eu anotei aqui, Catarina de Aragão.
Ele era casado com Catarina de Aragão. Mas Catarina de Aragão havia sido cunhada dele. Catarina de Aragão era esposa do irmão dele que faleceu, o irmão mais velho. Como o irmão mais velho dele faleceu, ele herdou o trono e a esposa junto. Então, lógico que ele não casou lá muito feliz, né? E ele teve 5 filhos com a esposa, com Catarina de Aragão. Dos 5, um só homem, 4 morreram e ficou só uma filha. E ele falou, eu não vou deixar herdeiro, não vou deixar sucessor para o meu trono. Deu um jeito de se divorciar, a igreja, o Papa não autorizaram. O que ele fez? Rompeu com a igreja católica e criou a igreja anglicana. Ele falou, bom, agora que eu criei a igreja anglicana, o chefe da igreja sou eu, está decretado, pode fazer divórcio. Eu me divorcio e caso com Ana Bolena. E casou com Ana Bolena, com quem não teve filho. E teve mais 4 casamentos, não teve um filho homem. E morreu. E quem que virou rainha? A primeira filha dele, lá com Catarina de Aragão, Maria I. E aí, o que acontece? Na igreja anglicana, algumas pessoas, alguns irmãos, alguns cristãos começaram a falar, mas peraí, esse negócio não está muito certo não. Como é que o rei faz um negócio desse? Aliás, a sorte de Ana Bolena foi terrível, né? Ele mandou decapitar, o próprio marido mandou decapitar a esposa. Então, as pessoas começaram, mas isso está tudo errado, nós não podemos admitir, não podemos aceitar um negócio desse. E começaram a haver rumores contra o rei, que evidentemente veio a falecer, depois outros vieram assumindo o trono, e começou a haver um combate dentro da igreja, um embate dentro da igreja anglicana, porque as pessoas viam que algo estava errado, não concordavam com aquilo, e o rei começou a perseguir esses irmãos, e 2 homens, tomaram a iniciativa em combater esses desvios provocados pelo rei, iniciados com o rei Henrique VIII e prosseguidos pelos demais reis que se sucederam ao trono. E sabe o que aconteceu, irmãos? Um dos homens, chamado John Smith, ele era um pastor da igreja anglicana, e ele começou a combater o próprio rei e a própria igreja anglicana, falando, não, mas isso não está certo, nós batizamos crianças, e isso está errado, à luz da Bíblia isso está errado, eu não concordo com isso. Já sabem o resultado, né? Ele foi perseguido, e começou a ser perseguido e tal, e juntou-se a John Smith um homem chamado Thomas Halloway, que era um advogado inglês, também convertido ao cristianismo, mas membro da igreja anglicana. E Thomas Halloway, como advogado, né, e com toda uma capacidade reunida que ele tinha, ele começou a combater ferozmente a questão da interferência do Estado na igreja, do rei na igreja, e ele escreveu um livro, onde ele expôs todas essas ideias, chamado, me parece que apontamentos aos mistérios da iniquidade, e dizendo que o rei não tinha autoridade para interferir na igreja, que ele não era representante de Deus, que ninguém podia se interpor entre a igreja e o cristão, que isso era uma coisa entregue a cada um e Deus. E resultado, os 2 foram perseguidos, fugiram para a Holanda. Lá na Holanda se juntaram a um grupo de religiosos chamados menonitas e começaram ali a se reunir defendendo ideias que hoje são tidas como doutrinas batistas, isso em 1608. Então, John Smith chama Thomas Halloway e fala, olha, como eu fui batizado fora dos padrões que hoje nós entendemos serem os corretos e bíblicos, eu quero que você me batiza. Mas Thomas Halloway fala, não, eu não vou te batizar coisa nenhuma. Aí ele falou, bom, se você não me batiza, eu mesmo me batizo. E ele mesmo se batizou, e batizou os menonitas. E eles tiveram um desentendimento, né? Thomas Halloway, então, junta um grupo e volta para a Inglaterra. E em 1612, ele funda a primeira igreja batista no mundo, em Spitalfields, perto de Londres. E foi perseguido, foi imediatamente preso e morreu na cadeia. Thomas Halloway também foi depois perseguido, morreu e tal, mas
Thomas Helwey deixou a sua congregação, a congregação que ele liderava, com 10 batistas, mais ou menos 10 batistas, 10 crentes batistas, que já defendiam abertamente essas doutrinas que nós hoje entendemos como as mais corretas à luz da palavra de Deus. E esses 10 perseguidos, massacrados, eles conseguem evangelizar e formam um grupo de 150. E esses 150, em razão da perseguição, vários deles viajam para onde? Para a colônia inglesa, Nova Inglaterra, que hoje é os Estados Unidos. E lá na Nova Inglaterra, eles começam a trabalhar, vem a independência da colônia, né, que se torna os Estados Unidos, vem a Constituição de 1789, dá ampla liberdade ao cristianismo. Aí, o cristianismo nos Estados Unidos explodiu, né? Conversões, avivamento e tal, e todo mundo, os batistas aumentaram exponencialmente o seu número. E aí o que acontece? Eles mandam missionários para o Brasil, para outros países, mas especialmente para o Brasil. E aqui para o Brasil vieram 2 casais de missionários, né, William Begme e Anna Luther Begme, e também Kate Crawford e a sua esposa, aliás, Zacarias Taylor e Kate Taylor, que eram os missionários americanos que vieram para o Brasil. E aqui começaram a plantar a semente do evangelho e das doutrinas batistas. E é interessante, irmãos, que o primeiro pelo menos é tido como o primeiro converso genuinamente batista brasileiro, um ex-padre, o padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele, ouvindo a mensagem, ele ouvindo a explanação, à luz desses princípios e doutrinas defendidas pelos batistas, ele larga o catolicismo, ele abre mão da doutrina católica, da Igreja Católica, da batina, e se torna um batista brasileiro. E posteriormente, há registros, eu não pude confirmar com certeza, que ele se tornou também um pastor batista. E esse homem, né, o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, juntamente com esses 4 missionários, né, eles se reuniam em São Paulo, né, em Santa Bárbara do Oeste, mas em comunidades que não eram propriamente ditas uma igreja institucionalmente organizada, né, eram organizações mais familiares, mas os 2 casais, mais Antônio Teixeira de Albuquerque, eles se reúnem, eles vão para a Bahia, numa missão lá como missionários, pregam o evangelho, fundam a primeira igreja batista em Salvador, né, em outubro de 1882, e esta igreja em Salvador é tida, né, como a primeira igreja batista brasileira institucionalmente formada no Brasil. E assim, irmãos, em linhas muito gerais, é mais ou menos a história da igreja e a nossa história como batistas. Muitos dos nossos irmãos no passado morreram por defenderem a nossa doutrina, por defenderem a palavra de Deus, por defenderem as verdades eternas aqui registradas. E hoje nós somos cerca de 11 mil igrejas e mais ou menos uns 2 milhões de batistas brasileiros. E a despeito de não sermos propriamente reformistas, né, nós agradecemos a Deus pela vida desses homens, né, de mulheres e homens que trabalharam defendendo as doutrinas bíblicas e lutando contra as heresias que eram praticadas em nome da igreja e em nome do próprio Deus. Esses desvios causaram grandes males à igreja e ao evangelho do Senhor Jesus. E hoje, irmãos, nós somos convidados a pensar sobre isso, a repensar algumas de nossas condutas, para que nós possamos lembrar dessas pessoas, lembrar dos caminhos passados e fazermos um exame de nossa consciência, como temos servido a Deus. Qual tem sido o papel que eu exerço na igreja? Ah, mas o pastor fulano de tal falou isso, Beltrano falou aquilo, não sei quem falou não sei o quê, problema deles com Deus. Você tem que dizer, eu tenho responsabilidade em Deus, eu vou fazer isto, eu não vou fazer aquilo, porque isso não contribui para a unidade da igreja.
Não contribua, querido. Espelhe-se nessas vidas. Espelhe-se nesses homens e mulheres que morreram defendendo a palavra de Deus, defendendo a doutrina que Jesus nos deixou. Espelhe-se nessas vidas e faça um compromisso com Deus para trabalhar pela unidade da igreja, porque é por meio da unidade que o mundo nos conhecerá. Agora, se a própria igreja promove discórdia, promove desunião, o que é que não acontecerá lá fora? Então, irmãos, é hora de relembrarmos a nossa história, é hora de relembrarmos dos caminhos passados, é hora de pensarmos, e é hora de assumirmos um compromisso com a defesa intransigente da doutrina bíblica, do evangelho puro. Não é evangelho misturado com coisas mundanas, com questões mundanas, com questões temporais. É o evangelho totalmente comprometido com Cristo. É a minha vida comprometida com Cristo. Eu gostaria, irmãos, muito que muitos irmãos, muitas irmãs, né, e não digo aqui da igreja, não, dos cristãos de um modo geral, que são tão propensos, são tão autoafirmados em defender ideologias, em defender questões, em defender partidarismo, fossem também tão comprometidos em defender o verdadeiro evangelho. Isso seria algo maravilhoso e faria uma grande diferença na vida da igreja. Portanto, irmãos, vivamos a verdadeira palavra de Deus. Que esta palavra, irmãos, ela possa ser uma realidade na minha vida, irmãos, e não é uma realidade teórica, porque ser teórico é muito fácil. Ser teórico é uma beleza, né? Porque teoricamente você faz tudo, mas na prática a história é outra. Eu me deixar dominar, me deixar controlar pelo Espírito Santo, para que as minhas ações, as minhas atitudes correspondam ao que está aqui, é outra história, e nem sempre nós vemos isso. Então, irmãos, que possamos perseverar na sã doutrina, na comunhão, no partir do pão, como a igreja cristã primitiva fazia, porque isso é o que nós defendemos, isso é o que nós queremos, isso é o que Deus espera de mim e espera de você. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.